Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, iniciemos nossa quinta-feira de adoração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja na luz e com um olhar vivo para nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Deus feito homem, encarnado na nossa realidade, presente e vivo nos seus evangelhos e sobremaneira na Eucaristia, sacramento do seu corpo, do seu sangue, alma e divindade. Hoje é um dia que nós não podemos deixar em branco. É um dia de adoração. É um dia de inclinarmos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para renovar a nossa confiança. Os tempos não são fáceis, as perseguições são muitas. Nós começamos a perceber as nossas famílias sendo destruídas a partir de dentro. Os matrimônios, filhos rebeldes com comportamentos estranhos. As famílias estão sofrendo muito. Precisamos orar com mais intensidade e o esposo e a esposa precisam juntos abraçar a cruz de Cristo para superar as adversidades, os sofrimentos, as dores e os infortúnios desse tempo tão complexo que nós vivemos. Para completar, no próximo dia 11, o Supremo Tribunal Federal vai votar uma ação de declaração de inconstitucionalidade proposta pelo partido PSOL para anular as decisões do Legislativo brasileiro que tempos atrás votou pela não inclusão da ideologia de gênero nos currículos escolares. Então esse partido, que tem na sua base todos os conceitos adversos àqueles que nós, como famílias cristãs, professamos, quer a todo custo usar de uma prerrogativa que não é democrática para que o Supremo Tribunal faça uma judicialização desta causa, ou seja, indo contra toda a dimensão democrática, porque o legislativo é que deve opinar sobre essas realidades, essas pautas, e o legislativo é a expressão democrática, porque os senadores, os deputados são eleitos pelo povo, o Supremo Tribunal não é eleito pelo povo, todo mundo sabe disso. Então a função do Supremo é fazer valer a Constituição, e nós temos visto o Supremo fazer a judicialização, que é muito triste, isso é um prejuízo enorme para a sociedade. E agora, com a prerrogativa deste partido de querer anular aquilo que democraticamente nós já tivemos como decisão do parlamento, para que essa famigerada ideologia ou teoria de gênero seja ensinada nas nossas escolas. Na época nós falamos em muitos programas nossos, aí alguns anos atrás, sobre isso. Essa ideologia de gênero, que é um cavalo de batalha da nova ordem mundial, quer desconstruir a família cristã, a família judaica, que quer desconstruir o conceito cristão bíblico de pessoa e introduzir algo que é totalmente acientífico. A ideologia de gênero não tem amparo científico. Ora, como poder dizer que ninguém nasce homem nem mulher? E você que escolhe, você que constrói o seu gênero,
Isso é uma aberração descomunal e nós não podemos aceitar isso. Então eu peço que todos que têm contato com seus senadores, deputados federais, que a gente comece a reclamar isso, que o parlamento é que deve opinar sobre essas questões. E esses partidos anticristãos, abortistas, que não têm uma consideração para com a família, no aspecto que nós cremos e crescemos nele, dentro da civilização ocidental, eles querem deslocar o eixo das preocupações e prerrogativas da nossa sociedade. A ideologia de gênero, repito, é algo funesto, diabólico, é algo acientífico, não tem fundamentação científica, porque a ciência diz muito claro que o ser humano nasce homem ou mulher e tudo é definido pelos cromossomos. O XY é o homem, o XX é mulher e pronto. Nós não temos esta fundamentação científica da questão da ideologia de gênero. Por isso que a ideologia é um assinte contra os valores e os princípios fundamentais que regem a família humana. Portanto, dia 11 de novembro próximo, nós vamos fazer uma grande corrente de oração e vamos tentar fazer acontecer uma intervenção divina nisso, para que esta miséria não caia sobre nós, sobre as nossas famílias, como uma grande e terrível maldição, como uma nuvem densa, ácida, estranha, mortífera, que vai danificar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Que Deus livre o Brasil do aborto e da ideologia de gênero. Vamos à palavra de Deus. Nesta quinta-feira, a liturgia da igreja nos apresenta a primeira leitura de Efésios 6, 10, 20. Um trechinho aqui do versículo 14 diz assim o apóstolo: De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Os dias são maus, nova ordem mundial está aí, trazendo tudo que não presta, desconstruindo a família, desconstruindo a fé, desconstruindo os valores da liberdade, os valores que sustenta a nossa sociedade. E nós, como cristãos, mesmo sendo um pequeno resto, nós precisamos manter de pé todas as nossas aptidões. Devemos nos revestir dessa couraça de justiça para enfrentar os dardos inflamados do maligno, que vem com toda a sua força para destruir aquilo que é de Deus. E nós sabemos que Deus vai chegar o momento que vai fazer acontecer um sinal. Um sinal vai acontecer. O mundo não pode ser tão desencabrestado como está. Um mundo que não tem mais liberdade. As pessoas perderam a sua liberdade. Elas se tornaram como que ovelhas num rebanho que é comandado, que é amordaçado, que é dominado. O cristão não aceita esse cerceamento da sua liberdade, sobretudo a liberdade de culto, de oração. Nós estamos vendo todo esse movimento em todos os lugares do mundo contra a igreja, contra a fé, contra os cristãos sendo massacrados, católicos, evangélicos, protestantes, sendo perseguidos, a Sagrada Escritura sendo perseguida. Nós precisamos fazer um grande levante de intercessão, de clamor, de oração, para nos livrar do inferno, porque o inferno está dando a sua última cartada. A nova ordem mundial é a última cartada, porque é uma força do anticristo que vai solapando as estruturas e entra dentro da igreja. Nós temos muita gente dentro da igreja que inconscientemente, ou sei lá se por malvadeza, acabam
acolhendo a mentalidade da nova ordem mundial, desprezando o reinado de Cristo para querer colocar a ciência e o homem no centro de tudo. Isso é um absurdo, é um contrassenso, é um despropósito sem como medir. Nós precisamos tomar posse da verdade. A verdade nossa é Cristo, e nós precisamos nos preparar para o martírio, para as tentações, para as grandes provações. Não podemos arredar o pé daquilo que é a nossa fé. Nós não temos o coração preso neste mundo, nós viemos de Deus e a Deus vamos voltar, e este mundo que está sendo sacudido pelo inimigo, nós não vamos atrelar o nosso coração a ele. E queremos orar, interceder, para que o mundo seja livre de todas essas misérias, sobremaneira a ideologia de gênero, que já está fazendo um resgo de sofrimento no coração de muitos adolescentes e jovens na Europa e em muitos países, e agora querem enfiar isso goela abaixo das famílias aqui no Brasil. Famílias brasileiras, acordem, não deixe que esta famigerada obra satânica, diabólica, que é a ideologia de gênero, entre nos currículos, nos parâmetros curriculares das nossas escolas. Não podemos aceitar isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e misericórdia do Brasil, que Deus toque o coração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que não vote mais esta infâmia contra o bom senso, contra o projeto de Deus acerca da pessoa humana, que é esta famigerada ideologia de gênero. Levante o seu ânimo, prezado ouvinte, e vamos orar, vamos falar com os nossos deputados, com os nossos senadores, que eles precisam tomar consciência da responsabilidade deles e não deixar que o Supremo Tribunal faça aquilo que é o dever deles fazer. Vamos orar. Pai Santo, Eterno Deus, nós te adoramos nesta manhã. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso país. Consagramos as nossas autoridades. Consagramos a Ti o Supremo Tribunal Federal. Misericórdia, Senhor. Derrama uma graça especial sobre aquele ambiente, para que ali não ocorra a aprovação do aborto e a aprovação da ideologia de gênero como lei nesse país. Senhor, não deixe que um partido tão pequeno, tão insignificante, seja capaz de propor algo tão amargo, tão ácido, tão nocivo, tão maligno para a família humana, a família brasileira. Tende misericórdia de nós, Senhor. Abençoa todos nós, abençoa cada ouvinte para que nós sejamos intercessores por um Brasil livre da peste do aborto e da peste da ideologia de gênero e também desta peste chinesa que tanto mal tem feito, que tem sido uma vilã para tanta mentira, tanta coisa errada, tanto encabrestamento e tanta manipulação do nosso povo tão pobre e tão sofrido. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que a justiça do Teu reino possa acontecer no Brasil, para que nós não tenhamos que ver coisas tão tristes que se desenham no horizonte da nossa história. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a pátria brasileira, a bênção da libertação de todo crime de aborto e da ideologia de gênero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.